Então, Esta começar a... conferência será gravada agora. Vamos orar ao Senhor e a gente então passa a palavra para o professor Márcio em seguida. Soberano Deus, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que se inicia, ó Deus. Um dia dedicado a Ti, um dia do Senhor, um dia reservado, ó Deus, para o regozijo, ó Deus, da nossa alma, para o refrigério, ó Senhor, do nosso coração, para podermos, ó Deus, renovarmos as nossas forças. Não que os demais dias nós não tenhamos a necessidade e também a responsabilidade, ó Deus, de te buscar constantemente, assim como nós ouvimos hoje pela manhã. Mas o dia do Senhor é um dia especial, ó Pai. Um dia que ouvimos a voz do Senhor, dia que nos reencontramos, ó Pai, ainda que à distância. E isso fortalece, ó Deus, a nossa fé, isso fortalece os nossos laços, ó Senhor. E é por tua igreja, ó Senhor, que nós clamamos neste instante, ó Deus. Não permita, ó Pai, que o distanciamento enfraqueça os nossos laços, que esmoreça, ó Deus, o nosso relacionamento contigo, e nem que aqueles pecados ocultos, ó Senhor, e tão arraigados no nosso ser, eles venham à tona, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a combatê-los, ajuda-nos, ó Deus, a enfrentá-los, pois se depender da nossa força e da nossa vontade ímpia, ó Deus, jamais conseguiremos, sempre fracassaremos. Derrama do teu Espírito sobre nós, ó Senhor, para que possamos cada dia mais nos fortalecermos na justiça de Cristo, pois Ele, ó Pai, é o nosso sustentador, e que o teu Santo Espírito, que é o nosso consolador, ele esteja sempre conosco, pois Cristo mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias, até a sua volta. Em Cristo Jesus que nós te louvamos e te pedimos estas coisas. Amém. Passo, portanto, agora a palavra ao professor Márcio. Deixa eu lhe habilitar aqui, meu irmão, a apresentar. Eu estou um pouco fonhé aqui, que eu peguei uma gripe braba essa semana. Sabendo. E, mas não tem nada ainda, tem nada de Covid não aqui não. Eu tenho um histórico de atleta muito bom. Bom, Deus abençoe e monta com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Dando sequência ao nosso estudo, vocês estão me ouvindo bem? Sim, o capítulo de hoje... Pronto, obrigado. O capítulo de hoje, ele vai falar de inveja, ciúme e pecados afins, né? Só que, como de costume, antes da gente começar no capítulo de hoje, vamos ver o que a gente viu na última aula. Vocês vão lembrar dessa imagem aí, né? E normalmente está associada à ansiedade, mas eu puxei essa imagem para a gente falar de manias, né? A gente falou da mania terrível que nós podemos alimentar, que é a mania de julgar os outros, né? E a gente viu isso em 3 tópicos, basicamente. Os julgamentos que nós fazemos quanto a usos e costumes, o que é que pode comer, o que é que pode beber, e uma série de escolhas, né, quanto a vestir, quanto à educação, quanto a escolhas profissionais, e etc. e tal. Vimos também quando essa mania de julgar ela é direcionada para questões doutrinárias menores e não essenciais à fé, né? Então, às vezes a gente se apega a essas coisas e cria uma certa antipatia pelas pessoas e começa a destruir a reputação do nosso próximo baseado nessas questões, quando nós temos comunhão em outras que deveriam nos unir, né? Então, a doutrina ela é usada como uma forma de acusação, de rebaixar os outros e de a divisão entre nós. E vimos, por fim, né, o que é que caracteriza esse espírito crítico, esse certo amargor na alma, que é consequência dessa mania incontida de julgar. E vamos ver no próximo domingo, se Deus permitir, com o professor
presbítero Augusto. Onde é que essa mania ela vai desaguar? É justamente numa língua também contida, né? Bom, dito isto, brevemente, o que é que nós vamos estudar hoje, falando de inveja, ciúme e outros pecados? A gente vai estudar justamente a inveja, o ciúme, competitividade e controle, a mania de controle, de querer controlar os outros, certo? Então, são basicamente esses quatro. Vou marcar aqui no meu cronômetro. Então, como é que a gente pode definir a inveja? Quem poderia dizer para mim? O que é inveja? Podem escrever, podem falar. Como vocês definiriam inveja? O que é alguém invejoso? São coisas que a gente sabe, é como a definição do tempo, né? São coisas que a gente sabe, mas que na hora de definir, de especificar, nem sempre a gente acerta. Ó, a Sabrina disse assim: descontentamento com o êxito do outro. Tá ótima essa definição. Tá ótimo. Eu coloquei assim: desgosto. Ó, a Fanny colocou: inveja é o sentimento que a ganância causa, que faz com que a pessoa deseje mal para com o próximo. Também tá muito boa. Então, eu coloquei assim: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É isso que é a inveja. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é distinguir entre cobiça e inveja. Cobiça é você desejar alguma coisa, você querer ter alguma coisa que você não tem, né? Basicamente. Já a inveja não é só querer ter, e não é necessariamente querer ter, mas é a tristeza que você sente. Porque alguém tem algo que você não tem. E que você provavelmente se julga merecedor, tá? Então, isso que caracteriza a inveja. Não é só querer, mas ressentir-se de que alguém tenha. Talvez você nem queira. E se a pessoa que tem perder, isso vai lhe trazer uma sensação de alívio. Porque, então, tá ótimo. Agora eu já posso voltar a conviver com aquela pessoa. Mas, enquanto ela tinha tal coisa, aí a relação ficou difícil. Então, é um sentimento terrível, irmãos. Não sei quantos aqui já viram o filme Amadeus. Quem assistiu, coloque aí para mim nos comentários. Esse filme é muito conhecido, é um pouco antigo, né? E ele conta a história de Mozart, o músico, e contando a história de Mozart, ele conta a história de uma rixa, uma suposta rixa que havia entre ele e um sujeito chamado Salieri, que era um outro músico. Então, nesse filme, Mozart ele é retratado como um sujeito genial, que de fato era, precoce, ele começa a compor muito cedo, ele compõe de forma muito fácil, espontânea, tudo é muito fácil na vida de Mozart. Ele é um prodígio, ele é um gênio. E o Salieri é um músico, pelo menos no filme, um músico medíocre. É um sujeito esforçado, mas que jamais vai alcançar o patamar de Mozart e que a única coisa que ele pode fazer é se roer de inveja, morrer de ciúme, tá? E ele vai ali tentando atrapalhar e tentando prejudicá-lo de alguma maneira. Então, esse filme, até depois eu fui ver um vídeo a respeito dele recentemente. O filme eu assisti já tem um tempo, mas fui ver um vídeo essa semana e o sujeito explicava que o filme é muito bom, o filme é muito bem feito, mas não corresponde à história real. Porque, só uma curiosidade, o Mozart teria morrido no ostracismo, sem ser conhecido, nunca teve sucesso em vida, embora fosse um grande compositor, talvez o maior de todos. E o Salieri era o contrário. Ele, sim, era um músico consagrado na sua época.
Então, era um músico requisitado, ele tinha um cargo oficial na corte. E, na verdade, o Mozart era que tinha razões para invejar o Salieri. Mas, enfim, por que essa história? Porque eu estou trazendo essa história para vocês. Algum de vocês já teve inveja de Mozart no sentido de sentir tristeza por ele existir? Eu acredito que não. Mesmo os que são músicos ou que apreciam a música e se dedicam a ela, não vão ter esse sentimento com relação à música. Provavelmente o sentimento de gratidão, provavelmente vão adorar tocar as músicas que ele compôs, vão ter uma verdadeira alegria por Mozart ter existido e ser quem ele foi. Então, o que é que isso diz para nós? Que a inveja, ela normalmente ocorre, ela se dá com pessoas da nossa área de atuação. Se eu sou um músico, aí tem lá aquele outro músico que me traz inveja. E gente do nosso nível. Você não vai sentir inveja de Mozart, primeiro porque ele não é da sua... Provavelmente não é da sua área, você não está nem aí para música. Não sei se ele era cristão, provavelmente não. A Caio perguntou aqui. Segundo, que ele já morreu, então isso, na morte, não há por que ter inveja, ele já morreu, né? E terceiro, ele estava muito acima de qualquer músico comum, dos réis mortais, digamos assim. Então não tem por que ter inveja, ele não está a seu nível de alcance, tá? Seria muita presunção ter inveja dele, como se você estivesse bem pertinho, né? Como se fossem duas pessoas ali concorrendo e ele está um pouquinho à frente, ou quase que ganha. Certamente não era assim. Então, a inveja ela vai nos acometer em razão de um colega de turma, um sujeito que aprende as coisas rápido, o sujeito que é elogiado pelos professores, o sujeito que é querido pelos colegas. Isso pode nos trazer inveja. Um colega de trabalho que resolve todos os problemas, todos contam com ele. Ele é mais novo que você, ele acabou de chegar, ele já está conhecendo tudo, ele já domina o serviço e ele parece que vai botar você para trás. E aquela promoção que você almejava vai cair na mão dele. Um irmão, porque vocês nasceram na mesma casa, tiveram a mesma criação, tiveram as mesmas oportunidades em tese, e ele se destacou tanto assim, e você ficou para trás. Um irmão da igreja que, de alguma forma, parece estar progredindo mais do que você na caminhada, com quem as pessoas podem contar, alguém que tem uma palavra boa para dizer e muitas vezes você não sabe o que responder, alguém que não parece sofrer das mesmas dificuldades que você sofre na caminhada, de enfrentar os mesmos pecados, a vida dele parece tão boa, tão fácil. Isso pode deixar você tomado de inveja. Às vezes os cônjuges começam a competir, porque eles trabalham, os dois trabalham, e talvez a esposa esteja se destacando, já conseguir uma formação maior, e parece que vai ganhar mais até, e agora como é que eu vou ficar? Eu estou aqui, a minha esposa vai mandar em mim, que ela ganha mais do que eu. Então, a inveja, ela se dirige a qualquer pessoa que pareça estar ali, ó, ombro a ombro conosco. Ela passou só um pouquinho, e aí isso nos desagrada. Tudo que julgamos ao nosso alcance, todas aquelas pessoas que julgamos ao nosso alcance, que obtiveram qualquer coisa que nós nos julgávamos merecedores. Porque eu não, e porque ele sim. Ainda que eu não tivesse, mas que ele também não tivesse. É esse o sentimento de inveja, essa descrição de inveja. Que eu não tenho, mas que ele também não tenha. Aí tá tudo certo. Mas se eu não tiver e ele tiver, ainda que seja uma coisa que eu não queira, meu coração não vai descansar.
quais as causas para isso? O que é que pode despertar a inveja? Quais os gatilhos da inveja? Dinheiro. Fulano cresceu na vida e eu fiquei aqui. Olha, quanta coisa ele está tendo e eu não. Augusto Júnior comentou aqui. Pedro, quando questiona Jesus, por que daquele discípulo está ao seu lado? É naquele episódio dos dois irmãos, Tiago e de Zebedeu, em que um queria estar à direita, outro à esquerda. É esse, Júlio? Então, prestígio, às vezes. O sujeito chegou numa posição, alcançou uma posição em que ele está se destacando. Nem era o que você gostava de fazer, mas você não está se importando com o que ele faz, mas sim com o prestígio que ele alcançou com aquilo. Isso lhe incomoda profundamente. Isso aperta o seu coração. Inteligência, um sujeito que você vê que está à sua frente, e alguma coisa que passa para ele, ele já desenvolve várias conclusões, já faz várias fontes, e parece que você ainda está ali na metade do caminho, não está nem entendendo o que foi que falaram. Pode ser um traço físico, o cabelo, né, para as mulheres aí, mas os homens também, né? O cabelo, os olhos, o corpo, o biótipo da pessoa. Um defeito que você tem no seu corpo e que você olha, eu queria que fosse assim, exatamente como o de fulano, essa parte do meu corpo. As roupas que a pessoa veste, e tudo cai bem. Ela é magra, ela é assim, assado. O carro, ou a moto, ou um bem que a pessoa adquiriu, o iPhone dela, tudo. Os amigos, porque tem filhos assim, assado, ou porque tem e eu não tenho, e por aí vai. As causas são infinitas, irmãos. Até mesmo chegamos ao cúmulo de invejar os erros das pessoas, os defeitos, achando que eles são soluções. E a Bíblia nos adverte quanto a isso várias vezes, não só nos Salmos, mas também no livro de Provérbios. Eu separei alguns versículos aqui. Quando a gente fala dos Salmos, a gente pode lembrar do Salmo 37 e 73, né? Em que o salmista se vê, se reconhece tendo inveja dos ímpios, porque como assim eles têm e eu não tenho? Eu que sirvo a Deus, eu que tenho lavado minhas mãos, lavado meu coração, e eu tenho feito isso em vão, porque eles não fazem nada disso e têm. E isso nos causa inveja. Invejamos não só os de casa, do nosso convívio, os irmãos da igreja, mas invejamos até os ímpios. Então, a Escritura nos adverte várias e várias vezes. Provérbios 3:31, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. A violência, ela é, de fato, atraente. Porque o sujeito violento, o sujeito indomável, ele não é subjugado. Ninguém monta, tem um ditado, ninguém monta em cavalo que dá coice. Então, às vezes você começa a achar que é bom ser um cavalo que dá coice, porque ninguém vai montar em você. Mas a Escritura diz, não siga nenhum dos seus caminhos. Caminhos de violência, obter coisas por violência, não terminaram bem. Então, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não olhe para a prosperidade deles. Não tenha inveja do que eles alcançaram, porque foi por meio de caminhos de pecados, ou ainda que de forma justa, em tese, aparentemente justa, mas sem Deus, é um caminho de justiça aos olhos de Deus. Porque é um caminho que o afasta, é um caminho de ingratidão, de não reconhecimento de quem traz a ele todas aquelas dádivas, tá? Então, é o caminho da perdição.
Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. Não te aflijas por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos perversos. Então, há uma tendência no nosso coração tão grande de invejar aquilo que os outros têm. E a Escritura nos adverte diversas vezes a não invejarmos os maus, os perversos no seu caminho. A olharmos para essas histórias de vida com sabedoria. Atente para o fim deles. O fim não é bom. Tá? Não olhe para o imediato. Nossa, se eu fosse só um pouquinho mais flexível nos meus princípios, quanto dinheiro eu não poderia ganhar? Né? Se eu não levasse tão a sério assim, afinal de contas, nem todo mundo leva, quanto sofrimento eu poderia economizar, quanta coisa boa minha família iria ter, e por aí vai. Não ponha o seu coração nisso, não se deixe o seu coração levar por esse tipo de inveja, porque fulano tem, você não tem, ok? O Bruno colocou aqui, eu invejo a maneira como ele ganha dinheiro fácil, exatamente isso. Quais as semelhanças entre inveja e cobiça, quando uma se torna outra? Eu falei isso no começo. Cobiça é simplesmente desejar ter algo que você não tem, algo que talvez seja do próximo, que você deseja ter. Inveja é quando você se entristece porque alguém tem, e não necessariamente você queria ter aquilo, tá? O fato, vamos supor, dois irmãos, um irmão é muito bom no futebol e o outro não é. Nunca gostou, nunca se interessou, nem gosta de assistir o jogo, nem tem paciência. Mas o irmão que é bom no futebol, ele está se destacando, todas as pessoas gostam dele, ele é um ídolo, vamos dizer assim, né? Da juventude. E aí o irmão passa a invejar o outro. Por quê? Está invejando o futebol? Não, está invejando o fato de que ele se destacou, ele tem coisas que você não tem. Então, aí isso é inveja. Você está triste porque alguém recebeu, alguém adquiriu, alguém chegou a um patamar, uma posição que você não conseguiu, tá? É essa a diferença, ok? Cobiça, você quer a coisa em si. Você quer a coisa em si. Na inveja, não. Há uma tristeza porque alguém tem determinada coisa. Ok? Tem gente com o microfone aberto. Se não for para comentar, eu peço que feche, por favor. Tá claro, missionário Marcelo? Tá claro, Marcelo? Ok, obrigado. Exatamente. Cobiça é querer tomar para si, inveja é querer tirar do outro. Exatamente. A inveja, você, como eu disse, você ficaria até feliz se a pessoa não tivesse. Você ficaria aliviado. Se a pessoa perder, você vai dar, que bom. Eu também não quero mais. Tá? Então, ninguém está imune à inveja e qualquer coisa pode ser o gatilho da inveja, como vimos até mesmo pecados que a pessoa tem. A maldade e o que ela está conseguindo com isso. Então, as ocasiões de tentação para o nosso coração ser invejoso, para sermos invejosos, são inúmeras. São inúmeras e você pode invejar qualquer pessoa em determinada área. Cobiçamos, essa é a gradação. Nós cobiçamos e a partir daí nós passamos a nos comparar com o outro, a medir aqui, ó, nosso ombro com o outro. E aí nós passamos a invejar. É isso que acontece. Qual é o mal que a inveja nos faz? Uma vez que ela, na maioria das vezes, é um sentimento secreto, um sentimento oculto. É claro que o nosso rosto mostra o que está lá no nosso coração, muitas vezes, para quem sabe ler. Em alguns momentos ele se revela, né? Como quando Caim se entristeceu, não porque o Senhor não se agradou dele. Percebem isso?
Caim não estava preocupado em agradar o Senhor. Ele se entristeceu porque o seu irmão foi aprovado. Ele não dava a mínima. Seu coração era perverso, era maligno. Ele não queria a aprovação divina. Ele estava triste. E o seu semblante descaiu. E ele já não podia conviver com seu irmão. Precisava eliminá-lo. Por quê? Ele havia sido aprovado. Ele obteve uma coisa que eu não tenho. Como é que é isso? Nós estamos aqui no mesmo lugar. Nós fomos criados do mesmo jeito. E agora você se destaca dessa forma e eu não? Peraí. Você obtém um sucesso desse e o seu sucesso evidencia o meu fracasso, a minha não aprovação. Você me mostra para mim que era possível fazer e ser aprovado e eu fiquei aqui. Veja o mal, veja como é destruidor esse sentimento, que muitas vezes é secreto. Você vê que no caso de Caim, Deus foi sondá-lo. Deus foi sondá-lo. Por que lhe descaiu o semblante? Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Mas Caim não estava interessado em proceder bem. A preocupação dele não era essa, em proceder bem. Tá? Provérbios 14, 30 vai dizer o seguinte: a inveja é a podridão dos ossos. Tanto porque é um sentimento íntimo, como porque ela faz amargar todo o nosso ser. Quando estamos tomados de inveja, nada tem graça. Nada tem graça. Parece que nós não podemos fazer mais nada, porque o que nós queríamos era aquilo que aquela pessoa obteve, o que ela não tivesse aquilo. Então a nossa vida ela sai de cena, né? A consideração com o que nós podemos fazer sai de cena. E a nossa preocupação inteira é com o outro. Como é que ele está assim tão bem? Como é que pode? Graciano comentou, a inveja vai crescendo e cria raízes profundas de amargura e ciúme, levando a ter um certo ódio pela pessoa invejada. É por isso Caim matou Abel. Perfeito. À medida que a gente for seguindo aqui no estudo, vocês vão ver isso, que há um crescendo. Os pecados, Douglas Wilson fala isso, eles vêm como uvas, em cachos, certo? O pecado nunca vem sozinho, porque você cobiça, você inveja, e daí nasce o ciúme, e daí nasce a competitividade, e aí você começa a controlar as pessoas, e aí vem o homicídio, e por aí vai. Tá? Pecado, um irmão lembrou isso numa conversa um dia desses, o pecado é como a sanguessuga lá, de dá. Ele nunca está satisfeito, tá? O inferno é uma boca aberta. Então a inveja, ela é a podridão, ela apodrece os nossos ossos. Ela retira de nós o vigor, a alegria, a disposição de fazer o bem. Nós estamos tomados de um sentimento mal, maligno, que vai nos corroendo por dentro. Você aparentemente está bem, você está indo para a igreja e voltando, você está, nesse tempo de pandemia, ouvindo todas as pregações, né? As devocionais e tudo mais, mas por dentro você está apodrecendo, seus ossos estão podres. Então, esse é o efeito da inveja. Paulo vai nos falar também que a inveja está entre aqueles pecados característicos do conhecimento de Deus. Então, homens que desprezam o conhecimento de Deus, a gente já falou isso, não é só que eles vão parar lá na homossexualidade. Há uma série de outros pecados aos quais é possível que eles se entreguem e vivam e seja a característica da sua vida. Entre eles, a inveja, o sujeito que está ali podre de inveja. Significa, já alerto, que se sentimos inveja ou se estamos lidando com esse sentimento, somos pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus e que estão condenadas ao inferno. Tá?
São pecados que vão nos assediar também, porque ainda pecamos, ainda convivemos com toda sorte de pecados e tentações. E, mais uma vez, a inveja é algo que nós devemos vencer, não na nossa conversão. Ela não é vencida na nossa conversão. Ela é vencida na nossa santificação. Ela é vencida na morte, de forma plena. Lidamos com a inveja por meio da santificação. A gente vai ver isso no final. Não é na conversão. Então, não dá para dizer, se você vive, se você sente isso, você não é crente, tá? Quem disse? Quem disse que a nossa conversão iria eliminar por completo a inveja do nosso coração? Não vai. A inveja que os fariseus entregaram a Cristo, isso está lá em Mateus 27:18. Pilatos reconhece isso, ele percebe que Cristo não tinha pecado, era a inveja dos fariseus que estava levando-os a fazerem todas aquelas alegações a respeito de Cristo. Alegações de crime, de blasfêmia, de sedição. E é como o Graciane falou, veja mais um exemplo. A inveja ela vai levar à eliminação, ao homicídio. Você vai buscar, em última instância, eliminar. Às vezes você não pode, mas é um desejo homicida que vai nascendo ali no seu coração. Né? Se você pudesse, se tivesse no seu poder, você acabaria com a vida da pessoa. Você tiraria tudo aquilo que está lhe trazendo inveja. Faria ela voltar. Volta aí, fica aí um pouquinho menor que eu. Pronto, agora eu estou feliz. Tá? Então foi por inveja que os fariseus entregaram a Cristo. Por que por inveja? O que eles invejavam em Cristo? Porque Cristo era o Filho de Deus, eles não criam nisso. Né? É que as obras de Cristo mostravam a podridão, a hipocrisia em que eles viviam. Aquilo que Cristo fazia os denunciava profundamente. A luz expõe as obras das trevas. Então, eles rangiam os dentes, pegavam em pedras para assassinar a Cristo. Porque não era possível que alguém falasse com tanta autoridade. A pregação de Cristo desmoralizava completamente os fariseus. O povo dizia, não, esse sim ensina com autoridade, não como os fariseus. Tá? Então, eles tinham razões de sobra para terem esse sentimento em relação a Cristo. É claro que não eram razões justas, mas haviam muitas razões. Haviam muitas qualidades em Cristo que provocavam a fúria daqueles homens. Lá em Gálatas 5:21, como já mencionei, Paulo também fala que uma característica daqueles que não herdarão o reino dos céus é a vida de inveja, uma vida entregue à inveja. Ok? A minha ordem aqui do slide pulou um pouco. Então, ainda que secreto, não pense que esse é um pecado que você pode acalentar, porque ele não ficará por aí. Ele vai te levar a outras coisas. Ainda que secreto, ele é um pecado odiado por Deus. Deus está vendo. Deus está olhando para você, meu irmão, e está dizendo assim, por que o seu semblante descaiu? Eu sei porque o seu semblante descaiu. Deus conhece o nosso coração. Ele vai lá no íntimo. E ele sabe aquelas coisas que fazem o nosso coração ficar apertado. Apertado de pecado, meu. Porque nós não conseguimos nos alegrar com as coisas que Deus fez, com as coisas que Deus concedeu ao nosso próximo, com as coisas boas que outras pessoas receberam. Esse é um sentimento terrível. Nós não conseguimos nos alegrar em Deus porque não o achamos justo. Como que eu sou assim, eu faço tanto, fulano não fez nada por merecer e ganha tal coisa, e às vezes até um ímpio. Então, não consigo me alegrar com Deus, não acho que Deus está sendo justo. E também, muito menos, consigo me alegrar com o meu próximo. Se eu pudesse, eu faria qualquer coisa. Não para ter aquilo, porque aí seria cobiça pura e simples. Eu não quero ter, eu quero que ele não tenha.
para que ele não me ultrapasse. Ele volte e fique um pouquinho abaixo de mim, para que eu me sinta bem. Eu não consigo viver sabendo que tem outras pessoas que estão acima de mim. Veja que pecado terrível. Está claro isso aqui, irmãos? Está claro até aqui o que é que caracteriza a inveja, como ela é nociva e como a Escritura trata esse pecado, os alertas que ela nos faz. Muito bem. Fortunato, Dadinha colocou aqui o exemplo de José, que eu vou falar daqui a pouco, por isso eu não mencionei. O presbítero Fortunato comentou o seguinte: um exemplo clássico de inveja nas Escrituras é protagonizado pelo rei Acabe diante da vinha de Nabote. Exatamente. Nabote, ele poderia ter, desculpe, Acabe, enquanto rei, ele poderia construir a melhor vinha de todos os tempos, nunca antes vista naquela nação. Mas o que era que ele queria? Ele só queria aquela. Ele só queria aquela. Então, foi um caso de cobiça, foi um caso de inveja, de ciúme, né? Um rei que... E a própria Jezabel percebe isso. Meu filho, você é o rei. Se põe no seu lugar, você é o rei. Então, um rei que estava muito acima de um homem humilde, que tinha ali uma herdadezinha familiar, mas a cobiça o deixou deprimido, ele vai dormir, vai deitar, ele não quer comer, ele não quer conversar com ninguém. A podridão ali nos seus ossos, roendo tudo. Tá? E a solução que eles encontram para esse dilema não é a solução bíblica. Né? Sendo rei, estando em seu poder, ele vai lá, por meio de sua esposa, né? Vai lá e levanta uma acusação falsa. Ele é um homem morto injustamente. E aí o rei tem o direito a ser o dono da vinha. Marcelo, em um mundo com 7 bilhões de habitantes, é impossível esse sentimento não voar sobre a nossa cabeça. Acordo com bilhões de pessoas melhores do que eu. De fato, isso aí deveria servir para achar um pouco a nossa bola, né? É aquela história que dizem assim: tudo que você fizer de bom sempre vai ter uma criança asiática para fazer melhor no YouTube. Já tem um vídeo lá de uma criança asiática fazendo melhor. Então, baixa um pouco a bola. Você, na verdade, a inveja é você olhar muito para dentro de si, você olhar muito para você mesmo, né? Como se ninguém pudesse. Você está ali dentro do seu círculo pequeno e medindo as pessoas que estão ali à volta. É como um sujeito que... Não sei se vocês já viram isso. Você já viram alguém passar com uma Ferrari ou um outro carro de luxo com adesivo assim: não me inveje, trabalhe? Eu nunca vi. É comum você ver muitos carros humildes e a pessoa vai lá e coloca esse adesivo: não me inveje, trabalhe. Então, para a maioria das pessoas que estão ali fora do círculo dele, ela vai dizer: olha, eu nem senti essa inveja toda assim. Eu nem senti essa inveja assim. Esse não me inveje de trabalho é um recado de alguém orgulhoso, tá? Não tô criticando o carro, não. Cada um tem que viver de acordo com as suas condições. Tá? É um recado de um orgulhoso que adoraria que as pessoas sentissem inveja dele, porque ele nem sabe se as pessoas estão sentindo inveja. A maioria das pessoas não vai sentir, muita gente não vai sentir, né? Mas ele imagina o quanto seria... valorizaria a imagem dele se as pessoas sentissem. E aí ele já deixa a mensagem: olha, não me inveje de trabalho. Não me inveje de trabalho. Dizendo também que ele é muito trabalhador, né? Pensando em mim, é só você trabalhar também que você vai ter o seu. É bem didático esse adesivo. Então, é isso. Você está ali... o sujeito que
que está colocando esse adesivo, provavelmente ele está no meio de pessoas que talvez não tenham carro nenhum, que teriam inveja daquele, ou está mandando uma mensagem para os amigos dele que também estão sem carro, ou com um carro inferior, que ele julga inferior, afinal de contas o dele seria objeto de inveja. Então, você estar ali se medindo, você não está pensando nos 7 bilhões, né? Você está se medindo pelas pessoas do seu convívio, é a opinião delas que interessa, e é a elas que você quer agradar e sobrepujar, né? E nenhuma delas pode lhe ultrapassar, ainda que o japonês faça lá coisas incríveis. Vamos agora, então, falar do ciúme. Qual seria, então, a diferença entre a inveja e o ciúme? São coisas muito próximas, sentimentos muito semelhantes. Só que o ciúme, a gente pode descrever da seguinte forma: é uma intolerância com concorrentes, sejam eles reais ou sejam eles imaginários. Pessoas que supostamente ou de forma real estão ameaçando a sua posição ou lhe ameaçando de alguma forma. Então, esse é o ciúme. Seja no lado amoroso. O ciúme amoroso é o quê? É uma intolerância com concorrentes. Tá? Então, a mulher, ela pode muito bem, uma mulher que ela acha muito mais bonita do que ela, até querer ser amiga, se aproximar, admirar, elogiar e etc. Tal, mas jamais querer essa mulher perto do seu marido, do seu namorado. Então, essa intolerância com concorrentes, reais ou imaginários, é que a gente pode chamar de ciúme. O presbítero Augusto colocou aqui. Um exemplo prático de inveja no nosso meio, família, escola, igreja, é você ficar desgostoso porque determinado irmão amigo tem um círculo de amizades bem maior que o seu. Exatamente. A pessoa que é popular, ela traz um certo despeito, né? Uma certa inveja, né? E aí, às vezes, acontece, Augusto, isso é muito comum, adolescentes, jovens, e nós queremos essa popularidade, essa amizade a todo custo. A mudar. Então, para eu ser popular na escola, para eu ser bem quisto pelos meus colegas, eu começo a abrir mão de certos princípios para fazer parte. Eu não quero ser mal visto. Né? Eu quero ser tão admirado quanto outros. Então, a inveja e o ciúme não teriam o mesmo significado? Pergunta a Beatriz. A inveja e o ciúme não teriam o mesmo significado? Não necessariamente. Há uma distinção aí. Na inveja eu me entristeço com o que a pessoa tem. No ciúme, eu não tolero pessoas que ameacem o que eu tenho, tá? Não tolero ameaças ao que eu tenho. Não tolero pessoas que são concorrentes a mim, que podem me sobrepujar, ok? Percebeu? Vou repetir. Na inveja, eu me entristeço com o fato de que outras pessoas tenham algo que eu não tenho, embora eu nem queira. Eu queria que elas não tivessem. O que é o ciúme? O ciúme é você não tolerar por perto, é você não querer concorrentes reais ou imaginários para você, que ameacem a sua posição ou coisas que você conquistou. Ok? A distinção é sutil, mas está presente. Fortunato Guerra. O ciúme é inveja no sentido inverso. O objeto desejado é a posse. O ciúme é inveja no sentido inverso. O objeto desejado é a posse do pecador. Exato. Se eu entendi bem. O ciúme ele se dirige à pessoa que está ameaçando a sua posição. A pessoa em si, tá? Quando a gente fala da inveja, é alguma coisa que a pessoa conquistou, que você gostaria que ela não tivesse. Vamos seguir para ver se fica mais claro. É só um minuto, Márcio. Márcio, só um minuto. Falar.
Desculpa aí, para redigir aqui no chat fica complicado. É exatamente isso. É que o objeto de posse, no caso do ciúme, o objeto de posse é de propriedade do pecador. Ele não admite. Você disse muito bem, você descreveu anteriormente, nós temos ciúme como se fôssemos do mundo, né? Das coisas Sim. que nós temos e não aceitamos que as pessoas desejem, compartilhem daquele bem. Né? Que nós recebemos todo o bem que nós temos, evidentemente de forma via de regra, né? É para ser compartilhado, é para o bem de todos. Né? Sim. Eu não me refiro daqueles que são específicos. Né? Ninguém compartilha a mulher com ninguém, né? A esposa com ninguém. Mas é nesse sentido. E a inveja é exatamente daquele que olha para aquelas posses, para posse. Pode haver as duas coisas numa ação de pecado, né? Alguém tem inveja do que eu possuo, né? E eu ter ciúme de que tem inveja do que eu possuo. É um balaio, né, de pecado. Exatamente. As coisas se misturam, né? A gente está aqui dando uma definição. Perfeito, obrigado, Fortunato. A gente está aqui dando uma definição conceitual, abstrata, vamos dizer assim, mas nos casos concretos, as coisas se misturam. Por exemplo, quando citaram o exemplo aqui de Acabe, foi cobiça, mas foi inveja, foi uma série de outros pecados ali, misturados, né? São sentimentos complexos, né? O Shakespeare vai escrever o ciúme como um monstro de olhos verdes. Quer dizer, se tem olhos verdes, não parece monstruoso, mas é um monstro de olhos verdes. Então, é uma coisa que atrai o nosso coração, que muitas vezes está revestida de uma ideia de cuidado e tal, mas é um monstro que está ali corroendo. Tá? Então, a primeira distinção que a gente pode fazer assim, vou responder ao comentário de Virginia, de Dádima, é o seguinte: nem todo ciúme é pecaminoso, assim como a ira. Há modalidades legítimas de ira, há uma ira santa, então há também um ciúme santo. Há um ciúme santo que deve haver em nós e que há em Deus, como foi mostrado. Nosso Deus é um Deus zeloso. Às vezes, por causa dessa tradução, a gente não percebe o que está contido nessa palavra, né? Mas em inglês, a palavra para ciumento, em espanhol também, é idêntica à palavra zelo. É a palavra zelo, ciúme é zelo. Tá? Para nós, zelo é cuidado. Então, a gente tem essa nuance na nossa língua para falar de ciúme. Quando a gente fala de ciúme, a gente pensa em algo ruim, algo doentio, uma insegurança doentia, um medo infundado. E quando a gente fala de zelo, a gente estaria falando do ciúme bom. Por isso que a nossa tradução bíblica usa a palavra que Deus é um Deus zeloso. Porque falar de Deus como um Deus ciumento poderia soar para nós como algo negativo. Tá claro? Só que o sentido é justamente esse. Deus é um Deus ciumento. Em que sentido? Ele tem uma verdadeira intolerância com concorrentes. Ele não aceita concorrência. É o texto que Virginia colocou aqui, quando Deus diz assim: não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus ciumento. Eu não aceito concorrência. Eu sou um Deus zeloso, tá? Deus não divide a sua glória com ninguém. Só ele é digno de glória. Ele não vai aceitar que a sua glória seja dividida, assim como um marido, assim como uma esposa, não pode aceitar que o seu cônjuge esteja dividido entre ela, entre ele e outra pessoa. Tá? Então, esse é um ciúme digno, é um ciúme divino, digamos assim. E quando nós temos esse cuidado, nós estamos imitando a Deus, porque ele também age dessa forma, ele também tem esse mesmo cuidado. Claro que aqui eu não estou dando a carta branca para toda manifestação de ciúme revestida de zelo, ok? Paulo vai falar lá em Coríntios que o amor não arde em ciúme, quer dizer,
se é amor verdadeiro, ele vai demonstrar um cuidado verdadeiro. Ele não vai estar todo o tempo preocupado com os concorrentes e em perder a sua posição, pensando somente em si. Então, essa é a diferença. Quando é que o ciúme ele é pecaminoso? Ele é pecaminoso quando receamos que alguém se torne igual ou até mesmo superior a nós. Quando a nossa preocupação já não está no objeto do nosso amor, não está em proteger a nossa esposa ou o nosso marido, em proteger os nossos filhos de más influências, mas de repente eu estou preocupado porque meu filho ele está gostando tanto de brincar com o tio, com a tia, que, peraí, eu sou a mãe dele. Então, esse é o ciúme diabólico, esse é o ciúme pecaminoso, tá? Você queria estar na posição daquela pessoa. Como foi que ela conseguiu conquistar a atenção dele? Como foi que ela conseguiu em tão pouco tempo? E eu estou aqui todo dia, eu que faço a comida, eu faço tudo. Como é que esse colega agora, esse fulaninho, chegou e já tem a atenção do meu amigo, que era meu melhor amigo por todo o tempo, e agora parece que já é melhor amigo dele assim tão rápido? Como é que fulaninha chegou e já se enturmou desse jeito, e agora todo mundo gosta dela, e eu aqui, e teve aquela história, aquela vez que eu que ajudei fulana de tal, eu que estava com ela ali, tal, e ela esqueceu e agora é a melhor amiga de fulana? Então, você não está preocupado com a sua amiga, você não está preocupado com o seu amigo, você não está preocupado com o seu filho, você não está preocupado com o seu marido, sua mulher. Você está preocupado com você. Você é que já não está naquela posição que você queria estar, tendo aquele apreço. Então, esse é o ciúme pecaminoso. Você está intolerante com aquela pessoa, não porque ela está fazendo uma coisa errada, ela está fazendo uma coisa ótima, é mais um amigo, é mais seu filho está adorando, mas você está se sentindo ameaçado, tá? Então, esse é o terrível, o terrível ciúme. E o amor não arde em ciúme. Se você realmente ama aquela pessoa, você desejará o bem. Queria que ela tivesse mais pessoas boas, mais pessoas que a deixam feliz perto dela. Então, o foco está em nós, e não no nosso apreço ou no objeto do nosso apreço. Então, Dadinha, está claro aqui a questão do... A gente já colocou a resposta que outros deuses, Deus não divide, tá? Deus não divide a sua glória com ninguém, somente Ele é digno. A confiança dele está em Deus na questão do relacionamento, exatamente. Então, é isso também que vai nos livrar dessa insegurança. É claro que a insegurança, às vezes, ela é legítima. Você, de fato, está ameaçado porque, de repente, o sujeito que se aproximou, ou a sujeita que se aproximou, tem mais intenções claras e tenta cativar a pessoa, a outra pessoa, de uma forma ilegítima. Né? Isso está muito claro. Isso fica claro. Agora, pode ser que não seja. Então, é preciso sondar o nosso coração para ver se agimos de forma a buscar o bem do próximo e não zelar pela nossa posição, ok? E a nossa posição está ameaçada. Sabine colocou, eu creio que quanto mais confiamos em Deus, deveríamos ser mais tranquilos em relação uns com os outros. O zelo não deve ser controlador nem intimidador. Penso assim. Exatamente. Então, passa pela idolatria essa questão toda, né? Você achar que é você que vai garantir que aquela pessoa continue interessada em você. Continue achando você interessante. E eu quero eliminar do caminho dela todas as pessoas que não sejam. De repente, tem tantas que a sua vida vai se tirar a gente do caminho. E é por isso que as promessas é por isso que o casamento bíblico, ele não é fundado em sentimentos e nem no fato de que duas pessoas não acharam ninguém mais interessante do que elas e aí resolveram se casar. Não é isso.
promessa que nós fazemos ao nos unirmos a alguém é o seguinte: por mais que haja 7 bilhões de pessoas no mundo, como o Marcelo falou, talvez 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil sejam mais interessantes do que eu, ou mais interessantes do que você. Eu prometo que não importa quantas delas atravessem o nosso caminho, eu vou amar você pelo resto da minha vida. Fique tranquila quanto a isso. Fique tranquilo quanto a isso. Então, o amor não é o fato, o amor não há de ciúmes nesse sentido. Não é o fato de que não existem pessoas interessantes. É inegável que existem. Com qualidades melhor, com qualidades que sobrepujam o nosso cônjuge, o nosso amigo. Mas sim o fato de que nós estamos ligados àquelas pessoas e que juramos, no caso do casamento, que fizemos um pacto em Deus e sermos leais a elas e dividirmos a nossa vida com ela e crescermos juntos. Embora não sejamos tão interessantes assim, estaremos dia a dia um pouco mais e até o dia final, entendem? Deixa eu ver aqui o que alguém comentou. Em qualquer caso, diálogo é um bom remédio para ciúme, além da oração. Diferente desse zelo, diferente disso, esse zelo exacerbado começaria a sufocar o outro. Exato. Saindo, Deus abençoe. Marcelo está dando tchau. Vai em paz, né? Sabrina, exato. O que já é reflexo da idolatria. Então, essa parte, veja que o ciúme, a gente pensa muito no lado amoroso, né? Mas ele vai aparecer em diversas áreas. Então, chegou alguém mais jovem lá na atividade física, com mais vigor, alguém mais promissor. Chegou alguém mais capaz no seu trabalho, chegou alguém mais talentoso lá na música. Chegou alguém que vai lhe superar. E você nem está no fim da carreira ainda, e você já vai ser superado. Bem-vindo à realidade. A vida é assim. A vida é assim. O que é que vai lhe deixar tranquilo é você não estar vivendo, e esse é o ponto, o próximo ponto, é você não estar vivendo simplesmente para ser o melhor naquilo ali, tá? Reconhecer que tudo bem, não há problema com isso, não há problema com isso. Então, todas essas situações são ameaçadoras para nós. Mas eu estava indo tão bem, aí chegou fulano, e aí eu já não pareço tão genial, eu já não pareço tão promissor, eu já não pareço tão eu já não, meu futuro já não parece tão brilhante, tá? Então essas situações elas nos ameaçam, elas nos trazem, nos provocam ciúme, e com o ciúme vem o despeito. O que é o despeito? É assim, tá lá o grupo de jovens, todos ali, desde pequenos, as famílias todas se conhecem, com a sua rotinazinha programada, aí chega alguém de fora. Tá lá o grupo das meninas, tal, aquela entrosação toda, chega alguém de fora, e olha o cabelo dela, e olha a roupa dela, e olha isso, e olha aquilo, e fulano é sem noção. Então isso é o despeito, nós começamos a nos levantar contra aquelas pessoas que acabaram de chegar e em quem nós estamos vendo qualidades. Nós começamos a nos sentir ameaçados e nós vamos para a reação. Nós vamos para a reação. O assunto da aula passada, a Dinha está lembrando aqui.
Presbítero Kleber, inveja e ciúme, se não tratados, além de pecado, podem se tornar uma patologia. Exatamente. Exatamente. É uma doença. A pessoa não tem mais vida, ela só está preocupada com o outro, com o seu objeto, né? Sua obsessão. Tomado com a mania de julgar, exatamente. Essa questão. A gente começa a julgar aquela pessoa porque a gente quer diminuí-la. Ela é uma ameaça real, ela é uma concorrente. Ou pelo menos nós imaginamos que seja. Nós queremos diminuí-la para fazê-la regredir no apreço das pessoas a uma posição mais baixa. Tá? Não dá para aceitar assim. Então, bem, alguém acabou de chegar. Tem que pagar um pedágio ali. Então, isso é ameaçador para nós. O presbítero Augusto me fez uma proposta aqui no chat de parar por aqui hoje e a gente continuar na próxima aula, porque ainda tem 2 pontos. Estamos com 55 minutos de aula. E temos mais 2 pontos. Então, eu acho que com mais 20 minutos, 25, eu conseguiria concluir, mas como a gente já está perto da hora do almoço, né, eu acho que eu vou seguir a orientação, a sugestão. Então, a gente para por aqui, tendo falado desses 2 pontos, e aí na próxima aula, vão ficar 2 aulas mais enxutas, na próxima aula a gente rapidamente conclui, retoma os pontos que foram falados e a gente vai falar de competitividade e do nosso segundo ponto, que é controlar as pessoas, né? O desejo de controlar as pessoas. E aí vamos fazer as aplicações, tá ok? Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa usando esse tempo, foi bom o podcast. Professor Márcio. Pois não, presbítero. Coisa rápida. Já que você vai ter só 2 pontos na próxima aula, e só um comentário para você falando o tempo todo, eu sempre me lembro de contentamento, sabe? A parte, não sei se nos 2 pontos fala sobre contentamento, você poder nos ajudar a refletir sobre o contentamento do cristão. Porque quando a gente vê o Salmo 73, ele fala da inveja, da prosperidade do ímpio. Isso. Mas a gente, quando olha para a prosperidade do santo, a gente tem o mesmo comportamento e fica numa dúvida tremenda, Márcio. Mas o contentamento, ele tem a ver com a vocação que Deus nos deu. A nossa realidade como cristãos quer ser próspero ou que tenha dificuldade na sua luta. Por que é que eu sou temente a Deus, vou à igreja e tudinho, e meu irmão que vai, prosperou, bem-sucedido, tem dinheiro, tem casas, 2 casas, 3 carros, e eu sou tão piedoso. Essa inveja precisa ser pensada sob a perspectiva do contentamento. Toda nossa condição, ela é uma vocação. Segundo Calvino, disse, nós, Deus, se alegre com isso, porque você tem uma missão, você tem um papel a cumprir, quer seja como zelador, quer seja como uma pessoa humilde, sem recursos, ou casado com a mulher mais bonita. Por que essa vocação Deus me deu? Então, era isso que... Isso ajudaria muito. Ajudaria, não. É a solução para entender a cobiça e a inveja de forma bem prática. É que o que você tem foi dado por Deus e é vocação. Isso é Deus que lhe deu essa condição. Salvo você estar sendo negligente. Aí é uma outra coisa a se considerar também. Mas, via de regra, é essa perspectiva de se contentar com o que você tem. No muito ou no pouco, glorificar Deus por isso. Era só esse comentário. E obrigado. Mais uma vez, estou falando demais, não estou atrapalhando. Não, foi bom, foi ótimo. Eu não vou
comentar muito isso agora, porque senão eu vou entrar realmente no assunto da próxima aula, tá? Que tem tudo a ver com o que o irmão falou, tá? Mas eu vou deixar isso para a conclusão e para as aplicações. Mas a solução é justamente essa, olhar para cima, parar de olhar para nós, quando a gente... E até ridículo a inveja muitas vezes, né? Para quem está de fora olhando e nos vendo, e vendo a nossa inveja, detectando a nossa inveja, as pessoas conseguem perceber o quanto, às vezes, a gente se coloca numa posição ridícula. Por exemplo, o sujeito está lá e ele se acha, ele acha que ele deveria ser o chefe do setor. Aí os colegas estão olhando e dizem, vixe. Então, ele se julga tão, ele é tão orgulhoso, ele se julga tão capaz, ele faz uma avaliação tão errada de si, e tomado também pela sua cobiça, que para todo mundo aquilo é ridículo. Você deveria tentar ser tal coisa, que ali já estava bom, né? Mas o sujeito ele quer demais, né? E isso vai acaba ficando claro para todos, né? Então, eu não vou comentar mais para não entrar no próximo assunto, mas é nessa linha mesmo, viu? Obrigado, presbítero. Se alguém quiser comentar mais, se não... Tá ótimo, Júnior. Márcio, tá ótimo. Apenas para ressaltar, é isso mesmo. Às vezes a visão nossa, a nossa visão com o pecador é sempre ficar olhando para baixo, né? E quando a gente começa a comparar com quem está do lado, mesmo entre os cristãos, e às vezes é tão forte isso, né, que além de prejudicar a nossa visão de santificação, também nos faz doentes mesmo. É aquilo que eu falei. A gente tem que ter muito cuidado. Tem, às vezes, cristãos que chegam doentes, enfermos, não só da alma, do espírito, mas das emoções mesmo. Já foram até contaminados nesse aspecto, né? Do ciúme e da inveja. E Fortunato falou propriamente, tudo isso é a falta da visão cristã, que a visão cristã é aquela visão que olha para o alto. Quando a gente olha para o alto, vê um contentamento, né? Muito bom. Até a próxima. Já estou aqui na cozinha, viu? Então vamos. Já deu para ver, né? É um convite, né, Kleber? Se vocês quiserem, virtualmente estão convidados para Quebradinho de Aratu. Mas você está querendo fazer inveja? O Márcio, me desculpe ter solicitado a interrupção, mas é como o Fortunato comentou, né? É um assunto muito rico. Penso que o ritmo que você está levando está ótimo, porque tem que ser dado com bastante cuidado para que a gente vá meditando no assunto. À medida que você estava dando aula, passa sempre um filme, né, na nossa cabeça, da seguinte pergunta, e cada um deve fazer essa pergunta para si mesmo, né? Em que momentos da minha vida, desde que eu me recorde como gente, eu tenho alimentado a inveja? Então você vai lembrar da sua infância, você vai lembrar da sua adolescência, você vai lembrar da sua juventude. Isso são áreas, né? Eu sei que você vai falar sobre trabalho no próximo domingo, mas, ou seja, em toda a área da nossa vida, na igreja, a gente tem traços de inveja e de ciúme. E para notar como esse pecado ele nos acompanha, e como isso faz mal, né, ao nosso ser, e fecha com o que Kleber falou. Se não for tratado da forma bíblica, que é o que Fortunato sugeriu, né, que seja trazido na próxima aula também, torna-se uma patologia. E aí você vai ter... e o que culmina normalmente, né, o que a gente vê de uma forma mais explícita é o ciúme. Aí você vê, né, marido batendo mulher, mulher descabelando, o caba lá porque, né, passou, suspeitou, né, fez aquele ciúme imaginário, né? Enfim, então nota-se que isso não é algo que está tão distante da nossa casa, infelizmente. Então você vai ter isso dentro da casa,
vai ser ter isso na igreja e você vai ter isso em áreas outras, né? É o pastor que tem ciúme porque o outro ministro tem mais seguidores na rede social. Então, isso hoje em dia é uma tragédia, né? Existe o lado bom da rede social e existe o lado péssimo. As pessoas buscam cada vez mais notoriedade. E aí são apenas, e como o autor do livro coloca, né? São inúmeras áreas que você identifica inveja e ciúme. Normalmente a gente pensa que ciúme é só marido e mulher, ou seja, é só para o lado, olhou, né? Olhou para alguém, né? Olhou para minha mulher, olhou para minha namorada. A gente pensa só nessa área, mas são enormes, inúmeras. Então é um assunto que precisa ser meditado com bastante reflexão, e cada um de nós durante a semana passe a refletir em que áreas nós temos tido esse sentimento tão ruim. Né? Eu tenho ciúme do meu irmão em Cristo porque ele prospera. Eu tenho ciúme porque ele tem mais amigos do que eu, ou o problema está em mim, né? De não querer, né, fazer parte do corpo de Cristo como de fato eu devo fazer. Né? Eu tenho ciúme, eu tenho inveja, enfim. É um assunto rico, e aí eu, por conta do avançado da hora, eu usei do botão vermelho aqui para apertar. Foi meu bom. irmão? Foi bom. Foi bom que Tá não bom? fica muito... Só, me desculpe, só rapidinho, rápido. O senhor Um segundo. O segundo, ciúme não é só de pessoas, né? Não é do missionário, mas a gente tem ciúme ridículo, são das posses, da propriedade, do celular, do relógio, da caneta, da cadeira, do lugar na igreja, do banco que senta na igreja, ciúme de uma série de coisas que precisam ser pensadas. Eu tenho inveja então, dessa barba. O ídolo, cheia de... O ídolo pode ser o ídolo do... ciúme do ídolo que nós temos. Ciúme do ídolo que nós temos. Só diz, pare. Sim, senhor. Fortunato, eu peço ao senhor que o senhor ore, encerrando, por gentileza, essa aula, e a gente continua no próximo domingo, por favor. Deus de misericórdia, como nós nos alegramos, Senhor, em meditarmos e refletirmos na Tua palavra. Te agradecemos uma aula que nos instrui a ter uma vida de acordo com a Tua vontade. São lições práticas. É por isso que a Tua palavra, a Tua revelação, são regras para que nós possamos viver com alegria, com contentamento, satisfeito com os bens materiais que são suficientes para a nossa sobrevivência, mas de verdadeiramente contentes, porque a nossa alma, o nosso espírito está saciado com a água viva, que é o Teu Filho Jesus Cristo, a Tua palavra que nos anima, que nos fortalece. Ó Senhor, continua abençoando os professores da Escola Dominical, presbítero Augusto Júnior, professor Marcos, para que possa levar a nossa juventude e os demais membros que estão participando dessa classe virtual a entender, de fato, qual é o seu papel nesta vida, nessa peregrinação. Temos tantas oportunidades, Senhor, de prosperarmos, mas que a aprovação nos traz para a realidade do que realmente tem valor. Que nós possamos ajuntar tesouros, ter ciúme de tesouros eternos, ter ciúme da Tua palavra, ter ciúme de Ti, que é um Deus santo, da Tua palavra que é verdadeira. Abençoa e que na próxima aula possamos complementar o conhecimento dessas verdades. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que te oramos e que pedimos também um restante de domingo devotado a Ti, para que logo mais possamos ouvir a palavra do nosso pastor Arlan Kleb nos alimentando mais uma vez. No nome de Jesus é que te oramos. Amém. Amém. Amém, amém. Então, meus irmãos, até o próximo domingo. O Senhor nos abençoe. Abençoe nossos familiares e, enfim, estejamos todos preparados para mais tarde recebermos novamente a palavra do Senhor. Bom? Deus abençoe a todos.